A partir de agora, tá? Então, vamos lá. Eu estou apresentando. Vocês estão vendo que é a tendência de mercado aqui, né? Ok. Então, a gente vai partir, falar sobre tendência de mercado a partir da análise do Kotler. Quem nunca estudou administração, mas mesmo quem nunca estudou administração, deve ter uma noção de quem é o nosso querido Kotler. Ele é o papa da administração, então, e do marketing. Então, eu uso ele como base, assim, porque não é nossa intenção se aprofundar em marketing aqui, mas só para a gente ter uma noção. Então, tendência de mercado é uma tendência, é uma direção ou sequência de eventos que tem determinada direção. Tem alguém querendo entrar? Isso, pronto. Tá? É uma direção, uma sequência de eventos que tem determinado impulso ou direção. Isso quer dizer, são eventos que vão levar a um lugar específico. Isso é uma tendência, tá? Tendência de mercado, então, é a indicação de um caminho a seguir para que você compreenda qual será o comportamento dos seus consumidores lá na frente. Então, essa é a tendência de mercado. A gente, quando fala de consumidores dentro do design de interiores, tem gente que fica assim meio, isso é tão marketing, né? Mas a gente não pode esquecer que nós estamos vendendo um produto também. Nosso produto é um serviço. Nós estamos vendendo um serviço. Então, nós temos consumidores. Logo, a gente precisa entender qual é o comportamento desse consumidor. Claro que no nosso caso ele é muito mais individualizado. Você vai conhecer teu consumidor muito mais a fundo do que a Coca-Cola, muito mais a fundo do que eu estava falando da Todeschini, a fábrica de cozinhas planejadas. O teu cliente é muito mais personalizado do que aquele cliente que compra as cozinhas Todeschini lá na casa, na Aliança. Ou, mais ainda, o da Todeschini, que faz cozinhas planejadas individuais por pessoa, aquela mais chique, mais elegante, não sei o quê, aquela loja já tem um conhecimento mais próximo, mas mesmo aquela ainda é linha de montagem. Então, ela tem que usar aqueles módulos que são postos à venda para todo mundo. Você vai especificar algumas características daquele cliente específico, daquele ambiente que ele tem, mas é uma venda generalizada. A gente, como designer de interiores particular, assim, que você vai prestar serviço para uma pessoa, você vai fazer um atendimento mais individualizado. Mas mesmo assim, é um consumidor, tá? Eu separei, todo mundo deve ter visto aqui esse filminho do Diabo Veste Prada, mas eu trouxe ele aqui para vocês. Peraí, que vocês não estão vendo. Para ressaltar uma cena, tá? E essa cena é muito importante no conceito de tendência de mercado, para a gente entender como é que se formam essas tendências. Então, prestem bem atenção no que os personagens falam aqui principalmente a Miranda, que é quem fala mais, nessa cena, tá? Where are the belts for this strap? Why is no one ready? It's a tough call. They're so different. Opa. Vamos, amigo. Something funny? Oh. No, nothing's, it's just that both those belts look exactly the same to me. I'm still learning about this stuff and, This stuff? Oh, okay. I see. You think this has nothing to do with you. You go to your closet and you select, I don't know, that lumpy blue sweater, for instance, because you're trying to tell the world that you take yourself too seriously to care about what you put on your back. But what you don't know is that sweater is not just blue. It's not turquoise. It's not lapis. It's actually cerulean.
You're also blithely unaware of the fact that in 2002, Oscar de la Renta did a collection of cerulean gowns, and then I think it was Yves Saint Laurent, wasn't it, who showed cerulean military jackets? I think we need a jacket here. And then cerulean quickly showed up in the collections of 8 different designers. And then it filtered down through the department stores and then trickled on down into some tragic casual corner where you no doubt fished it out of some clearance bin. However, that blue represents millions of dollars and countless jobs. And it's sort of comical how you think that you've made a choice that exempts you from the fashion industry when in fact you're wearing a sweater that was selected for you by the people in this room from a pile of stuff. Então, vocês percebem que a tendência de mercado não é uma coisa exatamente espontânea, tá? As coisas não acontecem porque acontecem. As pessoas não começam a gostar de azul cerúleo porque, de repente, Deus colocou na cabeça de todo mundo azul cerúleo. Não é assim que acontece. Existe uma construção de mercado, existe uma construção daquilo que as pessoas desejam ou devem desejar. Por que devem desejar? Porque tudo isso faz parte de uma lógica de mercado muito grande, muito poderosa e rentável, e de uma forma ou de outra a gente está ligado a isso, mais ou menos, mas essa cena para mim é super importante porque mesmo quando a gente acha que você não tem nada a ver com aquela indústria, mesmo assim você tem. Mesmo assim você está inserido no processo, tá? E uma coisa importante também é a gente entender que não existe uma separação entre mercado... É uma cena sobre moda, tudo bem. Não existe uma separação entre mercado de moda e mercado do design de interiores. Não existe essa separação, tá? É tudo tendência de mercado. Então, eu gosto de interiores, eu não vou ver a São Paulo Fashion Week. Vai olhar, pelo menos, dar uma lidinha, ver o que está acontecendo lá. Porque o que está acontecendo lá vai se refletir daqui a uns 2, 3 anos no seu trabalho. Com certeza vai. Claro que não da mesma forma, mas a gente vai ver a diferença, mas as mega tendências vão acabar influenciando a sua vida, em todos os aspectos, tá? Vamos voltar aqui, então, para a apresentação. Hoje eu tenho um monte de coisas para variar aqui para vocês, para mostrar. Porque tendência de mercado é só mostrando mesmo. Então, apresentação de slides. Aqui. Então, seguindo aqui. Então, quais são os tipos de tendência que a gente tem? A gente tem tendência de acordo, principalmente com a durabilidade, e a durabilidade depende muito da confiabilidade que você tem, ou a confiabilidade na tendência depende muito da durabilidade que você tem nessa tendência. A primeira é o que a gente chama de modismo. É uma modinha. Sabe aquela modinha de usar a camiseta com a gola cortada? Modinha de usar... sei lá, tem milhões de modinhas. A que eu mais lembro, porque aconteceu quando eu era criança, foi que a Viúva Porcina, naquela novela Roque Santeiro, usava uma faixa com um nó aqui em cima. Todo mundo usava a porcaria da faixa. Todo mundo. Eu tinha umas 4. Era super fashion. Mas fashion em que tipo? Era esse fashion modinha, o que a gente chama de modismo. Então, modismos são imprevisíveis. Eles vêm e vão de acordo com o gosto, com alguma coisinha que pegou por algum motivo. Claro que isso tudo está inserido dentro das tendências, a gente já vai ver isso, e dentro das mega tendências. Mas o modismo ele tem, primeiro, curta duração e um significado cultural muito baixo. O que significou aquela faixinha da Viúva Porcina para a vida do país?
provavelmente rendeu dinheiro para um monte de artesã por um período de tempo desse tamanho. Isso não virou uma moda não modificou a forma das pessoas pensarem na moda, tá? Então a gente sempre tem que pensar quanto isso vai efetivamente influenciar, quanto isso influencia na tua vida, tá? Então algumas empresas podem ganhar dinheiro por um curto período de tempo. A gente viu, teve uma época que tinha frozen iogurt para todo lado, o que eu acho uma pena. Todas elas acabaram. Gente, para achar frozen iogurt agora é terrível. Paleteria tinha em cada esquina. Muito bem. Paleteria eu já não sou tão fã, mas era muito legal. Só que foi uma moda. Você vem aqui, Curitiba é a rainha do modismo. Você pode ver que um bar aqui, poucos bares se mantêm. Os bares normalmente aqui, bar de modinha, assim, que as pessoas vão com bastante gente, principalmente jovens, assim, duram 2 anos. 2 anos depois, tá? Até o coitado do Empório, depois de 25 anos, morreu. Mas ele não era modinha, ele já era tendência. Tá? Essas hamburguerias gourmet, tinha um monte. Tinha uma aqui na esquina da minha casa. Eu moro num bairro, agora já não tem mais. Dentro do design de interiores, eu coloquei essa imagem dos pallets. A gente pode perceber que a ideia do pallet, a ideia por trás do uso do pallet é a questão da sustentabilidade, tá? Por que você vai usar um pallet? Você vai usar um pallet porque é um material que é jogado fora, então você vai reciclar, é um material resistente, ele é feito de madeira de reflorestamento, então você não está impactando no meio ambiente com o uso daquele material. Só que isso é uma moda. Quanto tempo você vai aguentar efetivamente um sofá de pallet na sua casa? Pensa bem. Não é bem assim, tá? Isso vai mudar. É tão modinha que ano passado a gente foi até a Balarote, com a turma anterior de vocês. A gente foi até a Balarote e tinha pallet lixado, pintado, a R$100 e poucos cada um. Olha só que coisa bacana. Uma coisa que era para ser de graça acabou. Entende? É essa lógica de mercado. Você ganha durante um pouco de tempo com uma coisa que vai sair de moda logo. Em compensação, uma tendência, ela é alguma coisa que vai revelar como é o futuro e ela pode se manter por um tempo maior. Uma tendência é uma coisa que já você consegue perceber em diversas áreas de mercado. Tá? Então, o uso do pallet especificamente é uma moda. Agora, a sustentabilidade do design é uma tendência. Então, a gente vai ver a sustentabilidade do design em diversas áreas. No design de moda, no design de moda está tentando. Eles não são sustentáveis, mas eles estão tentando. No design de interiores, no design de móveis. Então, você vai percebendo que isso ultrapassa a barreira dessa área específica, tá? Então, em diferentes áreas de mercado. Então, é consistente com outros indicadores significativos que ocorrem ou surgem ao mesmo tempo. Então, o que acontece? A gente tem, por exemplo, o trabalho remoto como uma tendência. Ele já era uma tendência antes da pandemia. Agora, a pandemia só puxou um pouco, aumentou a velocidade com que essa tendência se implantou. Mas havia uma tendência já de trabalho remoto, tanto via coworking, enquanto trabalho home office, já era uma tendência. Você não vai deixar de ter trabalho remoto, tá? A questão ecológica na sustentabilidade também é uma grande tendência. Eu pus ali algumas peças de design que já não são mais modinha, eles já estão dentro da tendência. Você não vai deixar de utilizar um móvel desse porque saiu de moda. Você escolheu esse móvel por um motivo. Então, houve uma mudança cultural para que você considerasse comprar alguma coisa nessa linha. E as mega tendências são aquelas tendências que vieram para ficar, isso quer dizer, fizeram uma grande mudança na forma como a comunidade
pensa a respeito daquele assunto. Então, grandes mudanças sociais, econômicas, políticas, uma vez estabelecidas, nos influenciam por bastante tempo. Diz ali de 7 a 10 anos. Eu acho, na minha humilde opinião, que a gente pode aumentar isso por até 20 anos, tá? Aqui eu pus uma imagem de um apartamento compacto. É um design de um apartamento que é feito para ser compacto. Por que eu posso chamar esses apartamentos compactos como uma mega tendência? Porque a gente tem uma hipervalorização do metro quadrado construído, então e há uma individualização da moradia. As duas coisas são tendência. As pessoas hoje moram cada vez mais isoladas. Isso quer dizer, a gente precisa de mais casas, onde antes, num apartamento de 3 quartos, moravam 7, 8 pessoas, hoje você tem 2 pessoas morando. Mas as pessoas que saíram desse apartamento, então os filhos dessa família, quando vão comprar, eles não vão comprar para uma mega família. Eles sabem que eles não vão ter uma mega família. Eles provavelmente vão comprar um apartamento mais compacto, que é mais compatível com o bolso deles e que vai exigir um design apropriado. Então, isso é uma mega tendência. Isso vai mudar logo? Alguém consegue imaginar essa mudança retomando ou aumentando o tamanho dos apartamentos? Eu não consigo. Tá? Não está dentro da nossa capacidade de visualização de até uns 20 anos, tá? Isso quer dizer a longo prazo. Quando a gente fala de prazo, a gente normalmente trabalha com 3 patamares de prazo: curto, médio e longo. Curto prazo é 2 anos, em média. Médio prazo é até 5 anos. E longo prazo, a gente trabalha com prazo de 10 anos. Já é longo prazo. Mas quando a gente está falando de mega tendências, isso quer dizer, quando você vai pensar num futuro distante, você pode aumentar isso até uns 20 anos. Mais do que isso é futurologia, tá? Daí não tem muito o que fazer. Então, qual é a importância de conhecer as tendências de mercado? A coisa mais importante é que você vai estar preparado, no nosso caso, tá? Preparado para quando o teu cliente chegar. O cliente, ele não é uma pessoa isolada numa bolha. Você vai chegar com uma pessoa que recebe um monte de informações. Claro, existem pessoas que estão mais por dentro das tendências, que se importam mais com elas, então vão buscar essas tendências, e tem pessoas que simplesmente vivem. Mas mesmo as pessoas que simplesmente vivem, sem se importar com isso, elas estão recebendo esse conteúdo através de todos os meios de informação que elas... Até através do padeiro da esquina. Você tem uma entrada de informação para as pessoas que às vezes elas não param para pensar a respeito, mas que fica no inconsciente. Então, quando as pessoas vão fazer algum tipo de uso dessas referências visuais, as tendências influenciam. Então, quando você vai fazer um projeto, você vai fazer aquele briefing todo, mas você precisa estar muito capaz, muito pronto para atender às necessidades. E o que eu chamo de atender às necessidades? Se você, por exemplo, agora, até o César me fez uma pergunta essa semana a respeito disso. Vale a pena usar os revestimentos em 3D? Revestimento em 3D está dentro daquela faixa modismo. Você precisa conhecer o que é o revestimento em 3D, quais são os materiais em que ele é feito, quais são os usos possíveis, para que você possa orientar o teu cliente. Quando ele chegar assim, eu achei tão linda aquela parede que tem naquela loja, não sei aonde. Ontem eu passei na frente de uma loja, super bonitinha, uma lojinha assim de 4, 5 metros quadrados, em que ela fez a parede do fundo, só tem uma janelinha de vidro, um espaço, tem 1,20 m assim, de janela e uma portinha de 80, tudo de vidro. Ela tem uns 3 metros de profundidade de loja. Lá no fundo, ela fez uso de um revestimento 3D. Ficou muito bom. Por quê? Porque ela precisa chamar a atenção, tá?
ela tem esse objetivo. Para ela, aquele revestimento tem uma importância maior do que só, ai, que bonitinho. Ela precisa mostrar uma certa modernidade, estar atenta, até porque era uma loja de costura criativa. Então, ela precisava mostrar essa característica de estar atenta às novas linhas do design. Então, as pessoas ligam esses azulejos 3D, esses revestimentos 3D, a essa modernidade, a pessoa está no top de linha da tendência de mercado. Em compensação, eu já não recomendo para uma residência, porque uma residência, ela tem outras como é que a gente chama? Quando é mais importante, peraí, já lembro. Prioridades, ela tem outras prioridades. Então, uma prioridade importante, por exemplo, é a limpeza. Um azulejo, um revestimento 3D, ele faz uma junção de pó em pouquíssimo tempo. A minha mãe, por exemplo, mora na Carlos de Carvalho, esquina com a Visconde do Rio Branco. Um dos lugares mais poluídos que eu conheço nessa cidade. Em meio-dia, qualquer coisa branca que ela deixe na sala fica empoeirada de pó de poluição, preto. Tá? Preto. Então, para ela, por exemplo, esse revestimento seria uma tortura, porque teria que limpar 2 vezes por dia. Super legal, né? Então, conhecer o teu material, conhecer as coisas que são tendência, é importante para você poder dar esse tipo de orientação para o teu cliente. Tá? Eu preciso conhecer todos os revestimentos que saem, tudo. Não. Você tem que ter uma noção geral disso. Porque daí, quando a pessoa, se você não souber muito a respeito, quando a pessoa disser, papel de parede dourado. Tá, eu já ouvi falar sobre papel de parede dourado, sobre durabilidade, como é que você aplica, que tipo de características tem, que tipo de problemas tem. Esse papel dourado, a gente pode observar, mas, em geral, acontece isso, isso e isso. Dentro das suas prioridades, isso se adequa? É um jeito de trabalhar, tá? Mudar características e atributos de produtos e serviços para acrescentar novos benefícios para os consumidores não se faz da noite para o dia. É isso que eu estou comentando. Ter esse conhecimento não é uma coisa assim que, plim, nossa, deu certo, aprendi tudo, vou pôr um chip. Não dá. Então, você vai ter que fazer pesquisa, você vai ter que ir atrás, vai ter que pegar nas coisas, então você vai ter que ter tempo de ir numa loja, ou pelo menos quando você estiver passando pela loja, já dá uma olhadinha naquilo que está ali exposto, para que você tenha melhores resultados. Eu aproveitei já para pôr essa imagem, que ela é bem tendência de mercado 2020, tá? Essa é um ambiente tendência de mercado 2020. A cor rosa, o uso da vegetação, elementos geométricos e essa questão da compactação do ambiente. Então, como é que você vai mapear essas tendências de mercado? Vejam só, a melhor forma de mapear a tendência de mercado é através de pesquisa de mercado. Ai, professora, mas pesquisa de mercado é caro. Claro que é caro, você não vai fazer pesquisa de mercado, mas as grandes empresas fazem. Então, você vai atrás de, por exemplo, quando você entra lá no site da Coral, da Souvenir, de qualquer tinta, eles têm pesquisa de mercado, eles fizeram isso para você. Então, é óbvio, né, que eles fizeram isso para você, para que você tenha aqueles lançamentos de tinta e você indique aquelas cores que eles querem vender naquele momento. Isso é tudo uma máquina de mercado, tá? Nada disso é inocente. Nada disso. Eles não fazem as coisas para você porque você é bonita e legal com eles. Não é. É porque você vai vender o produto deles, tá? Mas isso ajuda bastante. De qualquer forma, uma tendência de mercado, uma pesquisa de mercado tem 2 áreas bem importantes para a gente levar em consideração. Primeiro, a segmentação do público. Para quem que você está vendendo isso? Porque o teu público tem tem segmentos muito diferenciados.
Então, você precisa entender qual é o público que essa pesquisa está buscando. Então, quando ele vai fazer a pesquisa, ele vai fazer a pergunta para quem? Vai fazer a pergunta para os jovens, de classe média alta, moradores de Paris ou moradores de Nova York. Existe diferença nesses dois? Sim, existe muita. Tá? Então, como é que você vai ver isso? E se essas pessoas são aquelas pessoas de qual ponto de adoção? Como você vai poder nos ajudar? Daqui uma meia hora, filha. Daqui uma meia hora a gente... Então, essa tabela que eu coloquei aí do lado é um gráfico de em que ponto as pessoas adotam essas tendências. Então, a gente tem ali os adotantes novos. Isso quer dizer, pessoas que adotam tendências de mercado assim que elas surgem no mercado. Quantos são? Sei lá, até 10%, mais ou menos. Somos nós? Pouco provável, tá? Normalmente, as tendências de mercado, elas surgem, elas são percebidas em locais de grande movimentação cultural, como Berlim, Paris, Nova York, Tóquio. Tá? Então, as pessoas que estão ligadas a essas questões estão mais ou menos nessa região. São Paulo, nem tanto, mas já é bem mais do que a gente. Aqui a nossa cidade é super conservadora, tá? A grande maioria é em torno de 40% do mercado. Então, teve aqueles que adotaram já assim que saiu. Aí, quando saiu, começou a ficar falado nas mídias, não sei o quê, grande maioria usa. Aí tem aquelas pessoas que recebem a informação mais tarde, que são os usuários tardios. Então, aquela pessoa, assim, a sua tia, que não é muito conectada, mas daqui 2 anos vai falar, nossa, que legal esse rosinha bebê que estão usando aqui. Tia, isso já saiu do mercado, já não é mais moda. Já... Ai, mas eu achei tão lindo, nunca tinha visto. Esses são os adotantes, aqueles usuários tardios. E tem aqueles últimos usuários, que daí estão os últimos 10% também, tá? Então, só para a gente ter uma noção. Essa grande maioria de usuários que não são os usuários tardios, aqui em Curitiba nós somos usuários tardios de tendência, tá? É muito normal. No Brasil já nós somos usuários tardios, diz que as coisas aqui chegavam 30 anos depois. Agora nós, quando temos um lançamento de uma série ao mesmo tempo que nos Estados Unidos, a gente grita, uhul! Estamos entrando no mundo. Mentira, não estamos. Grandes tendências importantes mesmo de mercado demoram algum tempo para chegar. Normalmente, pelo menos 6 meses. Tá? Modas. Tendências levam mais de 5 anos. Então, isso é sobre pesquisa de mercado. Vocês vão encontrar pesquisas de mercado prontas em alguns lugares, principalmente em sites de produtos, no nosso caso, produtos para interiores. Loja de site de tinta, não site da Balarote, o site da própria Coral, da própria Souvenir, da Porto Belo. Tá? Esses são as pessoas que fazem pesquisa de mercado. Os produtores, fabricantes mesmo. E eu coloquei aqui 4 sites bem interessantes para a gente buscar informações a respeito do futuro. Mas é assim, você não vai chegar lá e vai descobrir, ano que vem a tendência será tecidos azuis de bolinha preta. Não é isso que eles vão te falar. Eles vão te falar a respeito de estilo de vida das pessoas. E a partir disso, você pode ser capaz de interpretar essa ideia, tá? Eu separei esse último aqui, esse B9, é o único brasileiro que a gente tem aqui nessa lista, não é o único brasileiro que existe, é o único nessa lista. Os outros 3 são em inglês, mas são bem interessantes. Eu vou mostrar para vocês um deles aqui. Cadê? Essa aqui. Esse aqui é um deles que eu deixei lá. Então, ele tem aqui várias opções: fashion, cultura, lifestyle, estratégias.
O que nos interessa aqui especificamente é lifestyle. Não que os demais não interessem, como eu falei, está tudo interligado. Mas aqui você tem várias coisas que trabalham. Então, podem nos afetar. Por exemplo, esse artigo aqui, ele fala sobre como os milênios e a geração Z tratam os interiores de forma diferente. O que cada um espera do seu espaço, tá? Esse é um artigo super importante. E essa forma de nomear gerações, milênios e a geração Z, etc., é legal dar uma olhadinha, tá? Eu não trouxe, mas depois eu coloco um artigo que fala sobre essas classificações de gerações, que é importante para vocês saberem, porque classifica de acordo com a faixa etária que elas estão. Tá? Produtos para a questão da saúde, como é que a gente trabalha? Essa aqui é muito legal. O maximalismo pode atrapalhar o mercado dos millennials? O que isso pode atingir, né, o mercado dos millennials? Então, isso aqui é muito legal. É muito interessante você dar uma olhada. Depois do Fashion Week, lá da Feira de Milão de 2017. 2017 está velho? Para nós, não. Tá? A Feira de Milão de 2017 ainda está batendo aqui no Brasil. Não se preocupem, vocês podem ler, na boa, vai fazer sentido. Tá? Até às vezes para entender um monte de coisa que a gente vê por aí e não não sabe. Mas aonde que veio isso? Veio de tal ideia. Tá? Esses sites são interessantes para isso. Vamos voltar lá. Agora vai ser o samba do crioulo doido, porque eu estou apresentando várias coisas ao mesmo tempo. Esse aqui. Então, voltando aqui, só para a gente ter uma ideia. Então, como mapear tendências de mercado? Outro jeito, que é muito mais acessível para a gente, é através de feiras e exposições, tá? Eu citei aqui, acho que 10 feiras importantes. Todas são fáceis de ir, não. A maioria são no exterior, tá? Esse ano teve alguma? Não teve. Tudo ficou adiado para 2021. E uma coisa a respeito dessas feiras, gente, não esqueçam, a feira não está lá de graça também. As feiras são negócio, tá? Então, por exemplo, a Casa Cor, que é aquela que a gente tem um acesso mais fácil. Aqui a gente ainda tem a FEIARTE, eu não pus, mas a FEIARTE que acontece no Barigui todo ano, para a gente é importante. A feira de artesanato, not so much. Ela é de artesanato também. Ela traz um monte de coisa que apareceu lá nas feiras de São Paulo e que são trazidas para cá nessa feira. A gente não tem nenhuma feira grande que não seja a Casa Cor. Uma época teve o Morar Mais por Menos, mas agora não sei bem como é que está isso. Então, como é que funciona a Casa Cor? Casa Cor é uma empresa, tá? E ela faz feiras no Brasil inteiro. Aquilo que a gente vê lá é super bonito, tal, mas é uma empresa. Então, a empresa vende o espaço para você fazer. Algumas pessoas são convidadas e ganham o espaço, mas elas são convidadas porque elas são chamariz. Então, o Esmanhoto, por exemplo, é um chamariz. Todo mundo conhece o nome do designer Esmanhoto. Ele vai ganhar o espaço. Mas a maioria das pessoas que está lá em volta, e eu sei porque, como eu fiz arquitetura na PUC, a maior parte dos meus colegas foi para interiores, porque naquela turma especificamente, não sei o que deu, era assim, nossa, era tal de filho de desembargador, e filho de juiz, e gente os eslavieiros, tinha gente de tudo quanto é lado dessa. Então, são pessoas que são muito conectadas. E a primeira coisa que elas fizeram quando saíram da faculdade foi Casa Cor. Claro, elas precisavam ficar conhecidas no mercado. Estou aqui, eu estou trabalhando. Só que exige um monte de dinheiro para isso, né? Custa caro, não é barato. Já vou falar especificamente da Casa Cor. Depois a gente tem a Design Weekend em São Paulo,
que é uma feira que trabalha com design de forma geral, mas ela especifica também no design de interiores. A Expo Revestir em São Paulo é super importante. Se for para escolher uma feira para ir fora de Curitiba, é a Expo Revestir, tá? Porque ela traz todas as inovações em matéria de revestimentos, piso, forro, tinta, tecido, tudo que vocês possam imaginar. É muito importante. A Paralela já é uma feira que trabalha muito mais com design de móveis, de mobiliário, e com inovação. Então, ela é muito legal, mas ela tem um outro foco, tá? Também em São Paulo. Então, tem agora feiras fora, aqui tem a Miami Art Basel. Eu deixei aqui com os links para vocês clicarem, depois vocês dão uma olhada. Tem a New York City versus Design, que é uma feira super conhecida. Em Paris, a gente tem a Maison et Objet, que é casas e objetos, tá? Então, também bastante importante. Tem o site em inglês, acho que tem em português também. Tem essa IFA, que é uma feira para interior, não é para interiores, é de tecnologia, mas não é uma tecnologia, quando a gente fala assim, feira de tecnologia, vai ter celular, televisão e carro, não é. É voltada principalmente para eletrodoméstico. Tanto que vocês podem ver essa imagem aqui no cantinho, de cima, é justamente da entrada. É uma máquina de lavar roupa. Reparem bem, tá? Então, é tecnologia voltada para eletrodoméstico. Tem a Feira de Milão, que é uma feira de design, em geral, super importante. E tem a Feira de Dubai, que é a feira mais recente, que está bastante na moda nesse momento. Então, vocês vão ter várias dessas. Vai para todas? Obviamente, ninguém vai para todas, tá? Eu sugiro, se alguém tiver a possibilidade, ano que vem, de conhecer a Expo Revestir. Normalmente, as pessoas aqui, se vocês estiverem ligados em alguns grupos, as pessoas fazem excursão daqui, vão, mas é muito importante ver. E a Casa Cor, pelo menos a Casa Cor local, tá? Então, aqui na... eu não pus, eu tinha feito uma página de Casa Cor. Já sei o que eu fiz, tá aqui. A pessoa se atrapalha. Eu peguei aqui o site da Casa Cor São Paulo. Então, aqui, por exemplo, é a Casa Cor. Essa aqui é esse é o site da Casa Cor. Essa é a amostra de São Paulo. Então, só para vocês terem uma noção aqui de como é que funciona a Casa Cor. Vocês vão ter vários ambientes, e os ambientes, cada um é de um escritório, de uma pessoa particular, tá? Então, só que assim, é o tipo de coisa que é útil, é a mesma coisa que pensar que o que você vê na passarela do São Paulo Fashion Week você vai sair usando por aí. Não vai. É o conceito, é a ideia, são os produtos que estão sendo expostos, os tipos de materiais que são importantes. E você agora tem, assim, ambientes os mais variados. Você leva 3 horas, 4 horas para ver uma casa cor de cabo a rabo. É muito cansativo, tá? Então, você vai ter lá, olha, você tem um revestimento em granito, diferenciado, uso de luz, etc. Cada ambiente vai te trazer, e você vai ver muita repetição. Porque o que acontece? Como é que esses designers trabalham? Eles vão em busca de patrocínio, senão eles têm que pagar por tudo aquilo que está lá. E, claro, depois eles podem retirar, mas é caro, é muito caro, tá? Então, você vai ver o mesmo patrocínio em muitas coisas. A Casa Cor, por exemplo, é patrocinada pela DECA, pela Insepa. Então, você vai ver material desse tipo de empresa em todos os ambientes de hidráulica. Aí tem lá, eu não vou mostrar todos, são 75 ambientes, só para vocês terem uma ideia. Essa aqui é a saleta para pausa. Olha só. Então, mas você vê aqui o revestimento da parede, o uso do revestimento, tá? Estúdio Conexão. Tá. Então, vamos lá.
trabalho com revestimento, com iluminação. Tinha um aqui que era muito interessante, não vou achar agora, que é o apartamento para a posteridade, apartamento para a terceira idade, daí eles mudaram o nome, apartamento para a posteridade. Então, até pelo tipo de ambiente que tem na Casa Cor, você vai vendo qual é a tendência. A gente está começando a pensar nessa questão da terceira idade. Tá? Então, aqui tem, assim, imagens de todos os ambientes. Dá para ficar só na imagem? O ideal é você ir lá, olhar de perto. Mas as imagens já trazem uma informação bem bacana, tá? Então, vamos voltar à nossa apresentação aqui. Parar a apresentação. Voltar aqui na minha janelite. Eu nem vou voltar lá, tá? Eu vou mostrar alguns para vocês, depois eu mudo lá no... Então, além disso, quais são as outras possibilidades? Trabalhar com rede social. Rede social, hoje, é a melhor forma que os designers têm para marketing, principalmente o Instagram. Então, o Instagram é muito importante você... eu não tenho Instagram. Tenha, não interessa, você vai precisar. Você não precisa postar nada, mas você precisa ter como uma forma de pesquisa, tá? E o Pinterest? O Pinterest é a minha rede social favorita, mas é super, super interessante. Ela é lugar de fazer propaganda? Não. Mas você vai achar muita coisa no Pinterest, tá? Você vai achar o que as pessoas querem mostrar no Instagram. E você vai conseguir fazer pesquisa no Pinterest. Já vou voltar lá. Daí eu já vai entrar nas tendências de 2020. Então, deixa eu mostrar o Pinterest aqui e o Instagram para vocês, que eu separei. Uma guia do Chrome. Então, o Instagram, essa moça aqui, Andrea Bisker, é uma pessoa legal para vocês seguirem em relação às tendências de mercado. Ela é uma pesquisadora de tendências de mercado, tá? Ela vai falar só sobre design de interiores? Não, isso é um tópico que ela trabalha. Ela trabalha com tendências de mercado, com lifestyle, com coisas assim. Então, vocês vão conseguir ter informações muito atualizadas sobre o que está pegando no mundo, tá? Tem coisas muito, muito interessantes. Eu tinha separado um aqui, deixa eu ver se eu acho. O futuro da mobilidade não é para vocês, é para outra coisa. O futuro do trabalho aqui é bem interessante para vocês pensarem. Tá, eu não vou achar agora. Aqui, ó. Não. Depois eu acho e mando para vocês especificamente, tá? Mas essa pessoa é uma pessoa bacana de vocês verem. Essa menina aqui é uma ex-aluna minha, aí do curso, tá? Ela é da turma 18. Essa é da turma 18, a Bárbara Bianco. Ela tem uma carinha de neném, tá? Mas ela não é. Não é mais, ela só tem essa cara de neném. Ela trabalha bastante com com design de interiores, ela seguiu a profissão e ela faz bastante postagens bem interessantes. Olha só que mood board bacana que ela trabalhou aqui. Tá. Super tendência 2020. Então, ela vai trabalhar com diversas postagens bacanas. Acho que não precisa seguir, mas só para vocês terem uma ideia de que você não precisa seguir pessoas do além. Pode seguir pessoas bem próximas a gente, tá? Então, aqui você, só digitando aqui interiores, você vai ver um monte. A Bruna Pavelski também é outra ex-aluna. A Bruna Pavelski já trabalhava com interiores antes de entrar no curso. O pai dela é marceneiro e agora não sei se ela já casou, mas o noivo dela é engenheiro
engenheiro civil, então ela trabalha com o escritório de interiores, fazendo a ligação entre os dois. Todos esses projetos que estão aqui são projetos dela, tá? Ela realmente tem bastante coisa para vocês darem uma olhadinha. Então, é só pesquisar. Essas pessoas aparecem para mim, porque como elas são alunas, elas estão ligadas a mim de alguma forma. Mas vocês podem procurar todos os grandes designers de interiores têm Instagram. O Pinterest. Eu digitei simplesmente design de interiores. Então, aqui no Pinterest, você pode digitar lá tendências, você pode digitar interiores de banheiro, lavanderia, o que for. Quem não conhece, por favor, entre. Aqui, por exemplo, tipos de rodapés. Aqui é lugar de pesquisa, tá? Que era só para vocês verem. Agora, vamos só dar uma olhadinha nas tendências de 2020, que daí eu já libero vocês, gente. Não. Eu sei que cansa, né? A pessoa fala mais do que uma matraca, mas tudo bem. Então, vamos voltar lá às nossas tendências de mercado de 2020. Só para vocês terem uma noção. A gente falou sobre o Pantone quando a gente falou de cores, tá? Então, as cores desse ano, a paleta desse ano é uma paleta muito suave, e as cores do ano são azuis e verdes, sendo que o Pantone escolheu o Classic Blue, que é esse azul tinta Bic, tá? Que tá aqui no cantinho. É a cor do ano 2020. Ai, como é que eles escolhem essa cor do ano 2020? É daquele jeito que eu tava lá no Diabo Veste Prada, tá? Alguém da área criativa usou essa tom lá 10 anos atrás, e eles sabem que usou lá no Nova York Fashion Week, 3 anos depois vai estar no mercado de interiores. Tá? É essa a ideia. Então, as tendências são neutro com ar mais sofisticado e fazendo equilíbrio com beges, off-whites e cinzas. Essa cozinha que tem aqui é uma cozinha assim tranquila, pacífica, morta, mas que tem um tonzinho verde ali para dar uma alegria. Mas é bem a tendência, tá, gente? E o que é a paleta Trend? É uma paleta de modinha, tá? E essa é uma paleta que é o tipo de coisa, você pode fazer, mas vai sair de moda em pouco tempo. Mas dentro das cores da modinha estão essas aí, tá? Para 2020. Se vocês pararem para dar uma olhadinha na paleta de cores da Tok Stock, eles têm tudo quanto é coisa nesses 3 primeiros tons. Esse verdinho biscaia, o rosa coral e o açafrão. Eles chamam de açafrão essa cor em português, tá? Compota de uva e o blazer é um preto naval, que eles chamam, que é esse preto fosco, tá? Aí outras tendências, o padrão disruptivo, isso quer dizer aquilo que não segue uma sequência bem certinha. Se você olhar esses azulejos dessa imagem, você vai ver que eles estão dispostos aleatório. É um aleatório, mas não é um aleatório bem aleatório, tá? Não dá para fazer de qualquer jeito. Você tem que estudar esse aleatório para aplicar. Não, é muito mais difícil do que fazer uma coisa simétrica e padronizada. Elementos naturais e uma estética bem orgânica. Essas cozinhas monocromáticas também. Podem ver que essa cozinha monocromática que eu usei ali tá dentro da Pantone azul tradicional, tá? Aquele azul Bic. O novo decor. Vocês lembram quando eu falei sobre Art Deco? Esse aqui é uma releitura, esse rosa com verde aqui no cantinho, é uma releitura do Art Deco. E essas camas rebaixadas também apareceram muito, muito, muito. Não é uma tendência japonesa, mas é uma tendência
ao conforto, essa coisa mais simples, que as pessoas traduziram por essa cama rebaixada. Depende para quem que você vai vender isso, tá, gente? Para mim já não vende. Eu não consigo sentar e levantar dessa cama com facilidade. Então pensem bem, eu só tenho 44 anos. Pensem bem para quem que vocês vão vender uma coisa dessa. Uma outra tendência foram essas paredes com colagens, essas misturas de cores, é tanta informação que vira uma uniformidade visual, tá? Então, conforto, extremamente o conforto e elementos abstratos. Essa imagem aqui de baixo, eu trouxe os elementos abstratos, porque essas pinturas geométricas na parede também estão super em voga, já faz uns 2, 3 anos, assim, que elas estão bem em voga, e vocês vão ver só a mudança de cores. Uma coisa que saiu um pouco de voga esse ano foi essas pinturas muito pequenas, estava muito em voga as pinturas na parede com tipo chevron, aquele Vzinho, sabe? Que era mais miúdo. Agora as pinturas estão mais macro, mas ainda estão em voga, tá? E daí, se você for procurar, você já entra, você já consegue na busca tendências para 2035. Uhul! Mas o que elas são? Elas estão falando de mega tendências. Daí, eu trouxe uma outra, só a última, acho que é a última guia do Chrome aqui para mostrar para vocês. Eu trouxe direto de um blog para vocês darem uma olhadinha como é fácil pesquisar isso, tá? As tendências de arquitetura para o futuro, então, dentro das mega tendências, a gente tem o minimalismo no sentido de buscar otimizar espaços e ocupar menos espaço no mundo mesmo, tá? Então, as tiny houses, então, casinhas bem pequenininhas, em que 30 metros quadrados você consegue resolver. Não conte com isso no Minha Casa Minha Vida. Eu já fiz casinhas de 32 metros quadrados com os padrões da Minha Casa Minha Vida, parece uma casinha de boneca, você não consegue viver lá dentro. Mas é muito diferente disso aqui, tá? Olha lá que bonitinho. Você tem uma salinha, uma cozinha, o quarto lá em cima, tudo encaixadinho. Tem guarda-roupa? Tem, tá dentro da parede, você não tá vendo. Tem 3 portas. Aqui, essa escada é toda utilizada embaixo, você tem tudo embutido, as coisas são muito, muito programadas. O formato, a natureza é uma mega tendência, ela cada vez mais vai estar sendo trabalhada. Acessibilidade, super mega tendência. Pensar na acessibilidade é o futuro, tá, gente? Engraçado, porque esse tipo de posicionamento do espelho aqui, por exemplo, é uma coisa que se usava muito na década de 50. Grandes espelhos inclinados, porque você permite uma visualização muito melhor. As pessoas abandonaram isso e agora estão retomando. As coisas nunca saem muito longe, né? Ambientes integrados. Já é mega tendência há bastante tempo, desde a década de 60. Estruturas à vista. Por que, gente, que estruturas à vista são mega tendência? Porque a facilidade de acesso, além de ter um visual industrial, que não é uma mega tendência, mas é uma linha a ser pensada, a facilidade de acesso para conserto, e evitando fazer quebra, evitando gasto, evitando um monte de coisa, consumo de material desnecessário, faz com que ela se torne uma tendência, tá? Que veio para ficar. Cidades sustentáveis, daí é uma coisa um pouco mais ampla, mas está dentro do esquema. Veja, cidade sustentável, as mini casas lá, as tiny houses, as acessibilidades e os ambientes integrados, e essas estruturas à vista estão todos dentro da mega tendência cidades sustentáveis. Então, nada disso é desconectado, tudo está dentro de uma ideia única, tá? Acho que eu falei mais do que eu queria até. Acho que era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Que eu preciso que vocês pensem nisso tudo. Provavelmente, se alguém já estudou administração, alguma coisa nessa linha, já viu algumas dessas informações.
talvez não voltado especificamente para o design, mas que são informações que atendem qualquer área de negócio no mundo, tá? Eu só vou mostrar para vocês agora a tarefa que eu vou deixar para vocês fazerem. Vocês têm 2 semanas para fazer essa tarefa. Por favor, façam e com carinho, tá? Aqui. Tá aqui a tarefa, ó. Tendências de mercado. Tendências de mercado aqui, tá? Instruções. É super difícil, uma tarefa complicadíssima. Vocês vão buscar na internet um site de profissional de design de interiores. Aí, assim, o site da Bruna Pavelski, tá? Estou citando qualquer um. Precisa ser nacional? Não. Uma pessoa com que você se identifique, que você ache legal, que você ache interessante. Uma feira ou exposição. Um Instagram interessante no assunto. Às vezes, por exemplo, o Morar Mais por Menos tem Instagram. Precisa ser de um profissional? Não, não precisa. Pode ser de um profissional? Pode. Tem que ser interessante no assunto, tá? E uma pasta do Pinterest. Então, em cada um, faça um comentário simples. Então, você vai pegar esse link, vai grudar aqui nessa folha, tá? A folha vai estar acessível para todo mundo. Vocês vão grudar na folha e vão fazer um comentário do lado lá. Esse link é legal porque fala sobre sustentabilidade no design de interiores. Ponto. É isso. E eu gostaria que vocês conseguissem. Deixa eu fechar isso aqui. Eu não estou compartilhando aqui. Né? Essa folha aqui, tá? Então, você vai clicar aqui e vai colocar lá. Letícia. Aí coloca lá o site do profissional de design de interiores e por que você gostou dele. Mas o porquê é uma coisa assim simples, pode ser uma palavra, uma frase no máximo. Não é para se estender. É para estimular os outros a visitarem o mesmo link. Ok? Aí fechou aqui, vai voltar lá e é isso, na verdade, é só isso. É só isso, tá? Então, vocês vão buscar esses 4, cada pessoa vai atrás de 4, tentem fazer links diferentes, para que todo mundo tenha acesso a coisas bem diversificadas, tá? E vocês têm 2 semanas para fazer esse trabalho. Bem tranquilo, bem fácil de fazer, mas o que me interessa nesse trabalho, mais do que o que vocês vão colocar aqui, a busca que vocês vão fazer, a pesquisa, para que vocês descubram caminhos de pesquisa na internet. Dá para pesquisar qualquer coisa na internet? Dá, mas a gente encontra muita porcaria, tá? Então, tentem buscar coisas assim, que pareçam verossímeis, que sejam efetivamente interessantes e que eu não pus revistas ali, porque as revistas normalmente precisa que você assine, você consegue fazer visualização 2 ou 3 vezes e depois na quarta elas pedem para você assinar e etc. Então, busquem coisas que sejam realmente fáceis de acesso. Tudo bem? Então tá, gente. A atividade eu acabei de deletar meu Instagram. César, volte lá. Volte lá. Faça um Instagram fake, não interessa. Entre pelo da sua mãe. Você tem que ter uma forma de entrar, de contato com o mundo exterior, César. Você não consegue viver assim. Diga, Ângela. Professora, eu fiquei com uma dúvida assim em como diferenciar a tendência do modismo. Às vezes me dá uma sensação que a tendência chega e de repente vira um modismo, porque todo mundo está pegando. Sim. Como eu indicar para o cliente, por exemplo, isso aqui já virou modismo, você não vai gostar por muito tempo. Ou isso é uma tendência, né, conservadora, que vai manter, porque, né... A coisa mais importante para diferenciar uma coisa da outra é assim, houve uma mudança de forma de pensar, uma mudança cultural. Se houve uma mudança cultural, Ângela, vai caracterizar uma tendência. Então, por exemplo, para que a pessoa opte por uma forma sustentável de ver o design,
ela precisa ter feito essa mudança no pensamento. Olha, eu quero fazer o meu design de interiores, quando ela chegar com o discurso assim, olha, eu quero fazer o meu design de interiores, mas eu gostaria de me preocupar com o impacto que isso vai ter no meio ambiente, ou como que eu vou manter isso sustentável por mais tempo. Isso, ela está buscando uma tendência. Agora, se ela chegar para você e disser, eu quero aquele sofá de pallets, eu achei tão legal. É porque ele é sustentável, né? Então, ela está buscando uma moda, tá? Então, Sim, você pode perguntar... É quando ele entende o porquê das coisas. E ele quer aquele porquê, não apenas a aparência, apenas o objeto. Exatamente. Sim. Perfeito. Então, você pode perguntar, mas por que você quer o sofá de pallet? Porque você acha ele bonito? Ou porque realmente essa questão da... Na verdade, é bem complicado fazer essa pergunta, porque as pessoas, às vezes, se acham obrigadas socialmente a responder, não, eu sou super preocupado com a questão de sustentabilidade. Dificilmente você vai achar alguém que vai te dizer, que se dane o mundo, eu quero pele original de tigre aqui. Difícil você achar alguém que fale isso. Mas é nessa linha, olha, você realmente acha isso bonito, ou você está buscando uma forma, porque você pode obter essa estética com alguma coisa que vai ser mais durável para você, tá? Então, você tem que ir negociando com o cliente, mas a ideia é essa mesmo. Se ele sabe o porquê ele está escolhendo aquilo, é tendência, ele entendeu a tendência, ele absorveu a tendência, houve uma mudança na cabeça dele. Se ele, eu gostei do objeto, faça ele pensar de novo, tá? E explique, olha, esse objeto aqui, descontextualizado, vai durar lá, daqui a 2 anos você não vai mais gostar dele, porque ele vai ficar cansativo, visualmente monótono. Será que a gente não poderia optar por uma coisa que tenha essa linguagem, mas vá ter uma durabilidade um pouco maior? Tá? É uma conversa mesmo para entender o porquê que a pessoa está buscando isso ou aquilo. Ok, gente? Na segunda-feira, eu ainda não estou de férias. É dia 31, eu ainda não estou de férias. Eu não coloquei nenhuma atividade para vocês, mas do projeto, mas eu vou colocar relativo à tendência de mercado. Então, eu vou fazer o link ali para os horários de atendimento, vou colocar a atividade. Vocês me desculpem, não deu tempo mesmo ontem. E daí eu vou atender vocês na segunda, como sempre, tá? Daí na quarta-feira, dia 2 e na quarta-feira, dia 9, a Simone e a Lia vão atender vocês. Eu vou colocar elas no WhatsApp lá, para que elas marquem o horário certinho com vocês. Eu sei que elas iam pedir para que fosse um pouquinho mais tarde a aula, mas eu achei que não ia ter grande problema com vocês. Mas vocês conversam lá e se entendem entre vocês, na boa, tranquilo. Tudo bem? Mais alguma dúvida crucial? Grazi, eu tenho visto falar bastante de design biofílico. Ele é uma tendência, então? Então, ele é uma tendência que está virando moda, como disse a Ângela, tá? Então, realmente, é aquela tendência dos elementos naturais, as curvas orgânicas, aquela busca. Ele é uma tendência porque ele está dentro da tendência de busca pela natureza e sustentabilidade, tá? Mas o desenho orgânico, por si só, ele não traz nenhuma vantagem, assim. Então, ele pode acabar virando uma questão de moda, tá? Que é o que eu acho que está acontecendo agora. Então, assim, em um ano a gente já vai saber se isso vai cair de moda ou não. Mas a ideia do design biofílico realmente é uma ideia concreta e que está dentro dessa tendência, dessa mega tendência de sustentabilidade. Tá bom? Então, é só ver como você vai trabalhar com isso. Ok? Obrigada. Então, tá bom. Então, gente, beijo para vocês. Encontro vocês na segunda. Até. Até. Tchau, tchau. Boas férias. Obrigada. Deixa eu parar de gravar aqui.